Olá, gente! Eu sou a professora Ali G. Pereira e estou aqui para fazer uma breve explicação sobre o nosso relatório técnico e o pitch da nossa disciplina de Estatística Aplicada à Administração, do curso de Bacharelado em Administração, do Instituto Federal, referente à Universidade Aberta, de forma a contemplar esta ementa aqui. Vamos lá? Antes, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Diante das nossas festas juninas, nossos prazos foram postergados em relação à unidade 2. A unidade 2, tanto o pitch como o relatório técnico devem ser postados até o dia 12/7. Seguindo em frente, vejam tudo no nosso manual sobre o pitch e o relatório técnico que está postado no AVA. Lembrando que o nosso relatório técnico tem que ter no mínimo 6 páginas e no máximo 16. Lembrando que capa, folha de rosto e sumário e referências não fazem parte da contagem de número de páginas. A nossa capa, ela deve estar constar dentro desse modelo. Qualquer dúvida, vejam no nosso manual, ok? Nossa folha de rosto dentro deste modelo. Qualquer coisa, veja no nosso manual. E após a folha de rosto, teremos o nosso sumário. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução corresponde ao nosso tópico 1 e faz parte, do nosso formulário que foi feito na unidade 1, que vocês vão transformar o formulário, que tem o tema, que corresponde a uma pesquisa de opinião no mercado, a problemática, que deve ter uma pergunta, como, por que, qual, né? Nunca uma resposta sim ou não, e que deve estar associada ao nosso tema. Os objetivos, que são dois: geral, que tem um único verbo no infinitivo, e os específicos, de 2 a 3 verbos no infinitivo. E o tópico 4, que é a importância, seja ela social, empresarial ou acadêmica, em relação ao tema que vocês escolheram. Isso deve estar no nosso tópico 1 de forma corrida, não mais em tópico. Somente os objetivos são em tópicos, e o resto, tudo em texto corrido. Lembrando que esses tópicos aqui, eles devem estar dialogando entre eles. Os parágrafos, que eram tópicos, passam a ser parágrafos, devem dialogar entre eles. Depois viu o nosso tópico 2, que é a nossa metodologia, também escrever em texto corrido, que continua lá a nossa parte do nosso formulário. Tipo de pesquisa, vocês vão dizer que é uma pesquisa exploratória ou descritiva, nunca as duas. Definir o tamanho da população do nosso trabalho. Lembrando que se usar a população toda, não tem uma população em si, um censo. Se usar parte da população, teremos uma amostra, que aí você vai escolher uma só, probabilística ou não probabilística, dizendo qual tipo de pesquisa probabilística e qual tipo de pesquisa não probabilística. Lembrando que a pesquisa probabilística, vocês podem utilizar ferramentas para calcular o intervalo, e a não probabilística você calcula no mínimo aí 10% da sua população, não é isso? Vocês vão dizer o tipo de instrumento que vão utilizar, no caso o formulário do Google, ou outros que acharem pertinente, tipo celular, fotografia, filmagem ou outras coisas. Olha só, nosso tópico 3 é o nosso desenvolvimento. Coloquei aqui uma pessoa malhando porque é o coração do nosso trabalho. É aqui que vocês vão desenvolver os músculos do trabalho de vocês, utilizando as principais palavras-chave presentes no tema e no trabalho de vocês, para fazer um rápido referencial teórico aí, com autores, em relação ao trabalho, através de citações diretas ou indiretas, vocês é que vão definir. E após isso, por isso que tem que estar associado ao tema, vocês vão começar a fazer os cálculos estatísticos, trazendo aí os dados que foram coletados e organizados inicialmente pelo formulário do Google. Esse formulário, geralmente, eles têm essa aparência, vocês colocaram lá. Tem perguntas abertas ou perguntas fechadas. Lembrando que as perguntas abertas, elas demoram mais tempo para poder tabular, então vocês vão ter que usar palavras sinônimas para poder fazer as tabelas.
Clicando aqui em respostas, no meu caso aqui tiveram 56 respostas, se você clicar aqui, ó, você já vai ver o próprio Google, ele já faz os gráficos. Então, vocês não vão ter trabalho nenhum com os gráficos, basta transcrever esses gráficos para lá ou fazer outros gráficos no próprio Excel. Para baixar no Excel, basta vir aqui, nessa partezinha verde, onde você colocando o cursor, vai ver aqui, ver respostas de planilha Excel, baixa essa planilha, e a partir daí, cada pergunta que você fez, aqui tem algumas perguntas, o horário que foram respondidas, as perguntas, você pode utilizar o Excel, veja os vídeos sobre o Excel para poder fazer as tabulações e os cálculos referentes aí às medidas de tendências centrais, separatrizes e o desvio que o próprio Excel faz automaticamente. Um bom gestor, ele tem que saber fazer bem a análise e as interpretações de dados. Afinal, hoje tem ferramentas que fazem essa coleta de dados. E cabe a ele, a partir da coleta e organização da ferramenta, organizar e descrever essa análise através da descrição e a representação através de tabelas e gráficos. No caso do nosso relatório, vocês podem utilizar essas medidas de tendências centrais, desvios e principais frequências, ou outros dados estatísticos que vocês acharem pertinentes. Lembre-se, ao fazer as tabelas, cada tabela tem que ter numeração e título. O título de uma tabela vem na parte superior e vem assim, título 1. Quer dizer, tabela 1, vem o título. Idade das mulheres, traço, local, Salvador, por exemplo, e outro traço dizendo o período, 2022. A tabela não tem linhas ao lado e tem 3 linhas cheias, conforme vocês podem visualizar. Abaixo vem a nota de rodapé, que vocês vão botar fonte de elaboração própria, vírgula, 2022, se foram vocês que fizeram, ou o local onde vocês tiraram. O mesmo raciocínio serve para os gráficos. Ele tem que ter o título aqui em cima, dizendo gráfico 1, idade das mulheres, tracinho Salvador, tracinho e o período. Então, aqui fica o gráfico, a legenda aqui embaixo ou aqui desse outro lado e a fonte, quem foi que fez, né? Elaboração própria 2022. Ao colocar qualquer gráfico ou qualquer tabela, sempre escrever no Word em cima a explicação desse gráfico. Nunca botar a palavra acima ou abaixo, e sim a numeração. Tabela 1 e a explicação dessa tabela. Gráfico 1 e a explicação desse gráfico, sempre acima do respectivo gráfico. Vamos para os nossos resultados. Os resultados vocês podem escrever em texto corrido ou de uma forma mais prática, utilizando um quadro, que é diferente da tabela, ele é todo fechado e utiliza-se para textos, onde você pode botar no quadro a primeira coluna das atividades, a segunda coluna dos pontos positivos ou vantagens e a terceira coluna dos pontos negativos ou desvantagens e o que pode ser feito para poder melhorar isso, né? O que você está estudando. Depois disso, você pode escrever as principais tendências referentes ao assunto ou que você não conseguiu responder naquele momento. Isso pode ser feito em forma de quadro ou em texto corrido. Depois disso, vamos para o nosso próximo tópico, que é o 6, já que o tópico 5 foram os resultados. Vamos jogar confetes, por isso que a conclusão está dessa forma, cheia de confetes. Aqui, você vai responder a sua pergunta, que é o seu problema, e os seus objetivos, que foram colocados lá na introdução. Não precisa botar, o meu problema foi... Não, escreve direto mesmo e nem escrever os objetivos, apenas respondê-los. Por último, as referências que devem estar em ordem alfabética, seguindo a ABNT, e apenas colocar as referências que foram citadas no corpo do nosso texto, do nosso relatório. Aqui encontra-se a pontuação e os critérios do nosso relatório, onde ele totaliza 5 pontos. O pitch nada mais é do que um filme que deve ter os principais tópicos do relatório técnico de uma forma bem rápida e estratégica, né? Veja a importância do gestor de ser rápido ao fazer isso e colocando os principais pontos de destaque em poucos minutos, até 5 minutos. Não precisam todos falarem, pode escolher apenas uma pessoa para falar do grupo.
Aqui está a pontuação do pitch, pontuação e os critérios, ele totaliza 5. O relatório técnico mais o pitch totaliza 10 pontos. O pitch, assim como o relatório técnico, é para ser postado até o dia 12/7. No dia 13/7, o tutor vai mostrar os melhores pitches na nossa aula síncrona, né? E a partir daí faremos os comentários dos melhores pitches por polo. Ao postar o pitch, eu coloquei esse formulário lá, porque o pitch geralmente é o filme, ele tem uma capacidade muito grande e que o Ava do Moodle não suporta. Então você coloca aqui o nome dos integrantes, o tema do seu pitch, para que o tutor saiba, e o link apenas do seu pitch. Ok, gente? Gente, eu não quero vocês dançando desse jeito, hein? Na hora que o seu chefe ou o seu diretor perguntar sobre dados estatísticos e relatório, perguntar, já terminou os relatórios? Vamos, se mexa e você dançar dessa forma sem saber para onde ir. Eu quero que você seja um aluno de professor Ali, diga assim, sei sim utilizar dados estatísticos para poder fazer interpretação. Afinal, aquele que sabe dados quantitativos estará sempre à frente e um bocado de gente atrás. Um bom gestor, ele sabe usar da melhor forma possível os dados estatísticos, vai estar sempre à frente de qualquer pessoa. Afinal, assumam seus relatórios. Isso é 100% verdadeiro, 100% a ver com a nossa frequência de estatística. E qualquer dúvida, gente, procurem aí os nossos tutores, a professora e boas atividades.